pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o passo a passo de uma bolsa de tecido. É uma tote bag. Ela tem um canal de zíper assim, todo embutido, todo fechado. É fácil de fazer e fica com um acabamento perfeito aqui no interior. Coloquei também dois bolsos aqui e um prendedor de chave. Ela cabe um caderno grande do tipo universitário. Aqui atrás ela tem bolso embutido com o zíper assim todo embutido, fica com acabamento perfeito. Eu já mostrei em outro vídeo como fazer esse tipo de acabamento, mas vou mostrar aqui de uma maneira mais simples e mais fácil também. Eu coloquei alguns detalhes em sintético, mas você pode fazer ela toda em tecido. Essa aqui eu fiz em lona, também com detalhes em sintético. Gostei muito do resultado. Ó, o bolso dela. Então espero muito que vocês gostem desse passo a passo de hoje, tá bom? Para fazer esse projeto eu tô usando na parte externa tecido tricoline 100% algodão. E aí para estruturar o tecido eu usei o nylon duplado, o nylon acoplado. É aquele nylon que tem uma espuminha no verso. Então colei aqui no avesso do tecido. Tem vídeo no canal mostrando como eu faço essa estruturação. E eu acrescentei também mais uma camada de TNT 120 gramas. Ó. Ele é um pouquinho mais espesso do que aquele que a gente encontra em papelaria. Então juntei aqui e fiz uma costura de segurança em volta das peças. Então para o corpo eu cortei a medida de 68 centímetros por 43 de largura, aí dobrei ao meio e assim eu fiquei com a medida de 43 por 34 centímetros de altura. Aqui na parte inferior eu fiz caixinhas de leite de 6 por 5 centímetros dos dois lados. Eu fiz esse mesmo corte aqui no forro. Para o forro eu estou usando nylon emborrachado, que é um material 100% impermeável, mas você pode usar o material e a estruturação que você tem mais costume. Então eu vou começar pela marcação aqui do bolso, tá? Aqui na parte de trás eu fiz um pique encontrando o centro e fiz uma linha aqui reta no centro, ó. Marquei com giz até um pouco mais do que 15, 16 centímetros. Aí da borda superior pra cá, eu medi 7 centímetros e fiz uma reta aqui bem extensa, quase até a borda, tá? E para fazer o bolso eu vou usar dois retângulos. Esse aqui mede 40 por 22. Esse outro retângulo aqui mede 22 por 6 centímetros. Esse aqui eu deixei só o tecido e nessa faixazinha aqui menor eu estruturei com aquela entretela de colarinho de camisa, que faz a adesão com ferro de passar. Então nessa faixa pequena aqui que tem a entretela, eu vou fazer algumas marcações para colocar no bolso. Da borda superior descendo, eu vou medir 2,5 centímetros e vou fazer uma linha. Pode fazer assim toda a extensão, tá bom? Depois eu marquei aqui o centro com os piques e vou reforçar aqui com uma linha marcando o centro. Aí desse centro para as laterais eu vou medir 8 centímetros para cada lado. E a partir dessa marcação aqui superior dessa linha, eu vou marcar mais 1 centímetro descendo. E assim eu fiquei com uma janela de 16 centímetros por 1. E agora eu vou posicionar ela aqui no corpo da bolsa, tá bom? Onde tem essa marcação aqui, no centro, eu vou colocar e vou alinhar essa marcação que vai até a borda com essa aqui, tá bom? Na bolsa, ó. Então alinho dos dois lados, vou prender aqui com um alfinete para não sair do lugar.
Aí vou fazer uma costura aqui em volta dessa janela, todo esse retângulo. E eu vou abrir essa janela agora, dobro assim no meio e faço uma abertura pequena aqui, mais ou menos na metade. Aí vou cortar aqui até chegar a quase 1 centímetro aqui na borda, ó. Aí vou pro outro lado. E para aqui também. Aí esses cantinhos aqui, eu preciso chegar com a tesoura até próximo a esse L aqui, ó, ao ângulo de 90 graus, para formar aqui um V. Aí eu gosto de usar o desmancha costura para fazer essa finalização aqui, tá bom? Ó, você pode cortar com a tesoura também. Eu posiciono ele aqui bem próximo às costuras, ao L. Entro com ele e vou sair aqui na abertura, ó. Vou fazer aqui desse outro lado. Ó, depois de costurar isso aqui, eu vou colocar essa vista aqui pro avesso. Aí vou passar um ferro aqui para assentar bem essas costuras. Aí nessa outra faixa aqui do bolso, a de 40 centímetros, eu vou fixar o zíper aqui. Então ela tá com o direito para cima e o zíper também com os dentinhos para cima. Vou fazer uma costurinha de segurança aqui na borda, prendendo. Aí eu vou pegar agora a parte do bolso que tá com o zíper costurado. Vou posicionar essa janela aqui nesse zíper, centralizando os dentinhos no meio da janela, tá bom? Aí vou observar aqui também esse acabamento aqui, tá? A vista do zíper, vou deixar ele também centralizado com esse bolso. Então vou ajeitar aqui, quando eu ver que os dentinhos estão no meio, vou colocar alfinetes aqui nas laterais. Aí agora eu vou levar para a máquina e vou fazer um pesponto aqui nessa borda, somente nessa borda inferior do bolso, tá? E agora eu vou colocar assim pelo avesso, vou trazer esse forro pra cá. E vou trazer assim pra cima novamente, até alinhar com esse zíper, tá bom? Pronto, aí depois que eu alinhei aqui, eu vou pegar tecido e zíper, assim, juntos. Vou colocar assim. E vou fazer uma costura de segurança aqui, prendendo o zíper nesse outro lado aqui. Aí agora
Agora eu vou colocar o meu cursor, enquanto ainda não fechei essa parte de cima. Vou abrir aqui. Aí agora eu vou fazer a costura finalizando aqui essa parte externa. Vou subir aqui nessa lateral, pegando do último pontinho que eu dei aqui na parte de baixo. Vou subir, fazer esse trajeto aqui e descer. Olha só como ficou. Aí aqui pelo avesso, só falta fechar essas laterais aqui, né? Que estão abertas ainda. Então, vou colocar nessa posição aqui, junto à parte externa, e vou fechar com uma costura aqui com pé de máquina. Ó, tá pronto esse bonitão. Acabamento dele no detalhe. Quem fez o outro, na outra bolsa, na outra tote bag, comenta se achou mais fácil desse jeito ou no jeito que eu fiz lá na outra, tá bom? Eu fiz aqui bem devagar, mas se você ficou com dúvida, é só pausar o vídeo, voltar um pouquinho e assistir. Eu fiz de 2 alças em material sintético, mas você pode usar a alça pronta, aquela que você tem mais costume. Eu cortei 55 centímetros por 2 de largura. E para posicionar elas, eu fiz uma marcação a partir do pique aqui no centro. Eu medi 7 centímetros para cada lado. E eu vou fazer um reforço no fundo da bolsa usando esse mesmo material sintético das alças, que é o Montana. Então, cortei uma faixa de 31 por 10 centímetros e vou colocar aqui uma bailarina, tá? Já botei desse lado aqui, que são aqueles pezinhos de metais. É opcional, mas fica bem legal pro fundo da bolsa. Então, fiz uma marcação aqui no centro e a 4 centímetros dessa lateral. Aí vou colocar aqui um reforço de TNT, pedacinho, retalhinho. Colocar a bailarina aqui, ó, no fundo. Aí vou centralizar aqui nas caixinhas de leite e fazer uma costura aqui na borda de pesponto, prendendo em toda a volta. No nalho emborrachado, eu cortei um retângulo de 44 por 30 centímetros. Aí vou dobrar o meio aqui e vou fazer uma costura nessa borda aqui de 44 centímetros. Ó, vou desvirar esse tubo aqui. E aqui onde tá a junção, eu vou fazer um pesponto aqui com um pé de máquina. Depois disso, eu encontrei o centro dessa peça e medi 15 centímetros para cada lateral. Aí fiz outras marcações aqui, tá? No corpo, eu medi 24 centímetros a partir da borda superior, descendo, e encontrei o centro também.
Aí eu vou alinhar esse bolso aqui embaixo e no centro. Aí vou fazer uma costura aqui, prendendo bem na borda essa parte inferior. Depois eu vou fazer essas 3 costuras aqui para fazer a divisão desses bolsos. Eu gosto de colocar no interior da bolsa um mosquetão para prender minha chave dentro, tá? Para não ficar ela solta na bolsa. Então eu cortei uma faixa de tecido de 30 por 4 centímetros. E aí vou só fazer um viés rápido aqui, ó, assim dobrando em 4. Aí vou passar um mosquetãozinho pequenininho aqui. Eu vou fazer mais uma costura prendendo os dois. Faz essa divisória, eu começo costurando aqui na parte de baixo. Aí vou dar a volta aqui na mesma costura. Ó, aí nessa parte aqui, pequenininha que tá aberta, eu vou colocar o mosquetão aqui. Aí vou fazer uma costura fechando essa parte aqui, tá bom? E aí eu já prendo esse mosquetão junto. Então a parte externa ficou assim e o forro ficou assim. Com 2 bolsos, o prendedor de chave e esse bolsinho pequeno que serve para colocar caneta, lápis e objetos estreitos. Vou fechar as laterais e depois vou fechar essas caixinhas de leite aqui, tá bom? Tanto na parte externa quanto no forro. Agora com a parte externa e o forro fechado, eu vou deixar a parte externa assim, pelo avesso. O forro eu vou colocar aqui pelo direito, vou desavertar ele. E vou vestir a parte externa aqui com o forro. Aí vou encontrar aqui as costuras e colocar clipes e também nos centros. Aí agora eu vou levar para a máquina e fazer uma costurinha de segurança em toda volta, prendendo essas 2 partes. Fiz a costura de segurança, aí agora com as 2 partes estabilizadas aqui, fica mais fácil para colocar o canal do zíper. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que quando eu tô vestindo aqui o forro na parte externa para prender aqui em cima, eu coloco o lado que tem os bolsos do forro alinhado com o lado que tem o zíper aqui externo. Então os bolsos ficam do mesmo lado, mas é uma questão de gosto também. Você pode fazer diferente se quiser. Para fazer o canal do zíper, eu cortei a medida de 43 por 8 centímetros e meio, 2 vezes no tecido externo estruturado e 2 vezes no forro. Vou usar também 36 centímetros de zíper. Eu fiz um pique aqui, encontrando o centro do canal e também do zíper. Vou alinhar, vou fazer uma costurinha de segurança, coloco o meu forro aqui, direito com direito,
e vou fazer uma costura mais rente aos dentes do zíper. Ó, e vou juntar essas extremidades aqui, ajeitando. Puxo o zíper também pra cá e vou fazer um pesponto. Só que esse pesponto é muito importante para o acabamento desse canal, que esse pesponto comece aqui, ó, onde inicia o zíper. Vou começar aqui com retrocesso e vou parar aqui também junto com o zíper, tá bom? Ficou assim, desse lado e desse. Porque eu vou precisar depois abrir essas costuras aqui. E por isso não pode ter pesponto nessa parte. Aí agora eu vou fazer o mesmo processo desse outro lado do zíper. Ó, depois de colocar o cursor, agora eu vou juntar direito com direito aqui da parte externa e do forro e vou abrir essas costuras aqui, tá bom? Também é muito importante que essas costuras fiquem abertas. Aí agora eu vou abrir assim, essa lateral, abro a costura. Vou vincar aqui um pouco. Aí vou trazer essa costura aqui, alinhando ela com o centro aqui do zíper, tá bom? Bem no meio dos dentinhos. Aqui também vou puxar até a divisão da costura. Deixo bem alinhada assim, ó. Eu vou colocar uns clipes aqui para segurar. Aí venho aqui pro fogo e vou repetir a mesma coisa, ó. Vou abrir aqui a costura. Alinho a costura com o centro do zíper. Aí não se preocupe com esse bololô aqui não, tá bom? Porque ele vai ser cortado depois. O importante é que isso aqui fique alinhado, essa lateral aqui. Eu vou pegar o mesmo clipe aqui e prender. Desse jeito aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí agora eu vou medir aqui, desse final pra cá, 4,5 centímetros. Vou colocar minha régua aqui, ó, em 4,5 e vou marcar. Se você preferir medir por esse outro lado aqui,
ele dá 3 centímetros, daqui pra cá 3 centímetros e daqui pra cá 4,5. E eu vou costurar aqui prendendo, tá bom? Dos dois lados. Aí depois que eu corto esse excesso aqui, eu gosto de dar um pontinho aqui bem na borda, prendendo para reforçar o zíper nessa região. Aí agora eu vou puxar esse forro para cima, assim, ó, cobrindo a parte externa. Eu vou alinhando as bordas aqui e vou prendendo com a costurinha de segurança. Aí agora eu vou pegar o meu canal com a parte externa assim pra fora e vou alinhar aqui para prender. Aí eu vou observar aqui o lado do cursor para onde ele tá fechando, ó, nesse bolso externo. Ele tá fechando para esse lado aqui. Então eu vou colocar o meu canal também com o zíper fechando para o mesmo lado, na mesma direção. Então ponho ele aqui dentro e vou alinhar os piques aqui nos centros. E agora eu vou fazer uma costura em toda volta, com menos um pouquinho do que um pé de máquina, tá bom? Nem é na borda, assim, costura de segurança, e nem é um pé de máquina total, porque eu quero uma costura mais estreita aqui. Aí para fazer essa costura mais estreita, eu vou alinhar a borda da bolsa com o final dessa vala aqui, tá? Para ela ficar mais estreita e ser mais fácil para embutir quando eu for fazer a costura externa. Olha só como ficou. Aí agora eu vou abrir o zíper aqui e desvirar. E agora eu vou fazer a última costura, que é o acabamento da borda, tá bom? Então o canal tá aqui, ó, a junção. Então eu vou empurrar nessa costura para abrir bem, empurro e pego assim, pinçando, ó, marcando bem essa costura. Aí vou fazer isso em toda volta aqui, prendendo com clipe. Aí agora eu vou fazer uma costura aqui de pés-ponto com um pé de máquina. Por isso que aquela costura anterior aqui, prendendo o canal, é melhor que ela seja feita mais estreita um pouco do que o pé de máquina. Porque agora, quando eu passar um pé de máquina aqui, ela vai cobrir toda a sobra que tá aqui dentro. Eu vou começar pespontando aqui na parte de trás, tá bom? Então, se você não quiser usar esse material sintético aqui no fundo, você pode substituir por EVA, esse EVA de papelaria mesmo, tá bom? Pega o EVA, envolve na faixa de tecido, o EVA cortado na mesma medida que eu cortei essa parte. E prende aqui com uma fita crepe, alguma coisa para estabilizar, ou cola. E
e é só aplicar aqui da mesma forma. É importante esse reforço no fundo para que ela mantenha esse formato aqui e também para quando você colocar objetos mais pesados dentro da bolsa, não fique aquele fundo avaluado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as medidas da peça pronta para conferir mais fotos dela e outras dicas de costura. É só seguir o Instagram @canal Maria de Sul. Um beijo e até o próximo vídeo.